Olá, meu nome é Lucas Santana, sou professor de Educação Física. Estaremos juntos para mais uma jornada. Espero que ao final dessa disciplina você consiga identificar quais são os sistemas do corpo humano, o que é o corpo humano, porque este é o tema da aula de hoje, ok? Vamos lá. Ao olharmos o extremo do corpo humano, ou seja, a parte que você consegue ver, a parte visível do corpo humano, podemos perceber que ele é formado por várias partes, que são os membros, como cabeça, braço, pernas, pés, abdômen, cabelo, olhos. Só que tem coisas que nós não conseguimos visualizar. Quais são essas coisas? São os organismos um pouco menores, a forma com que esses sistemas são formados, a forma com que esse corpo humano é formado. O organismo humano ele é dividido em diferentes níveis de organização. As células, que são a porção menor do corpo humano, e aí um grupo de células se juntam para formar os tecidos se juntam para formar os órgãos, e os órgãos, por sua vez, se juntam para formar os sistemas. Vale ressaltar que, muitas vezes, um mesmo órgão pode fazer parte de mais um sistema, é o que veremos à frente. A célula é a menor parte do corpo humano. Essa célula, como já disse, ela se agrupa, tendo como exemplo a célula muscular. A célula muscular ela se junta a várias outras células para formar um tecido, que é o tecido muscular. Por sua vez, esse tecido muscular ele forma o órgão, que aí pode ser vários órgãos, pode ser desde os órgãos mais internos como os órgãos maiores, como a própria porção muscular do nosso corpo, como os músculos que produzem movimento, ou até mesmo o estômago, por exemplo, que faz parte de outro sistema, que a função dele é digerir os alimentos, ok? E esses órgãos juntos formam um sistema. O sistema, no nosso corpo tem vários sistemas e um conjunto de sistemas forma o organismo que nós conhecemos como corpo humano. O corpo humano é formado por diversos sistemas, como eu já disse, que atuam juntos para garantir o funcionamento adequado do organismo. Por que eles atuam juntos? Os sistemas eles não agem de forma independente. Veremos com o passar da aula que, por exemplo, o sistema muscular ele produz movimento, ele dá forma ao corpo humano, só que por sua vez ele precisa de energia para que esses músculos se movimentem, que vem do sistema digestório, que por sua vez precisa de sangue para fazer com que esse órgão permaneça vivo, permaneça funcionando também. E esse sangue vem do sistema circulatório, que por sua vez precisa de estímulos neurais, estímulos para fazer com que cada órgão funcione, que vem do sistema nervoso, e assim sucessivamente. Os sistemas eles podem ser definidos como um conjunto de órgãos, já foi dito aqui. Apesar de estarem ligados, realizam atividades bem específicas. O sistema esquelético é o primeiro sistema que nós iremos trabalhar. Por quê? Ele é formado por ossos e cartilagens. E qual é a função básica dele? Ele vai garantir com que seu corpo permaneça em pé, permaneça firme, produza movimento. Por quê? Mas não são os músculos? Também. Eles interagem sempre para que os movimentos sejam produzidos. Mas o esqueleto, ou seja, a armação do corpo humano, é formada por ossos e cartilagens. Quais são as funções desse sistema? Além de dar sustentação ao corpo humano, ele serve para proteger os órgãos internos, serve para produzir células sanguíneas e serve também para armazenar alguns sais minerais, como por exemplo o cálcio. O sistema muscular é nosso segundo sistema que iremos trabalhar. Ele é composto pelos músculos, e os músculos podem ser de várias formas, tanto os músculos que dão forma ao corpo, como o músculo estriado esquelético, como pode ser os músculos lisos que produzem os organismos, produzem os órgãos internos do nosso corpo humano. Outro sistema do nosso corpo é o sistema cardiovascular. Ele também é conhecido como sistema circulatório. Por quê? Esse sistema cardiovascular, o sistema circulatório, ele é composto pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. O coração, ele é uma bomba contrátil, ele contrai e faz com que o sangue circule todo o nosso corpo humano, levando água, oxigênio e nutrientes. Ou seja, o sangue ele é de fundamental importância para o nosso corpo, porque nele é que vai todos os nutrientes, a água, o oxigênio e entre outras coisas, entre outras trocas que ele faz no nosso corpo para que nosso corpo consiga funcionar de forma correta. Ele garante o oxigênio, os nutrientes e também, além de levar os nutrientes, oxigênio
e energia para o restante do nosso corpo, eles fazem com que todos os resíduos, tudo que nosso corpo produz depois de utilizar essa energia, seja eliminado também. A gente chama de resíduos metabólicos. Sistema respiratório. Como é amplamente divulgado, o sistema respiratório, qual é a função dele? Ele é responsável para que a pessoa possa trazer oxigênio do meio externo, levar para o interior do corpo humano e dentro do interior do corpo humano esse oxigênio seja distribuído para todo o nosso corpo. Porque o oxigênio, ele faz com que nosso corpo permaneça vivo. Porque sem oxigênio, nenhuma célula do nosso corpo sobrevive. Ele é formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Os pulmões é o órgão maior, que tem mais espaço, tem maior volume no nosso corpo humano. Dentro dos pulmões tem os brônquios e os bronquíolos, que são aquelas estruturas menores, porque neles é que essa troca gasosa acontece, onde o oxigênio vem para o nosso corpo, ele chega no pulmão e depois ele é eliminado em forma de gás carbônico, que é um gás que nosso corpo não utiliza e é expelido na atmosfera. Ele garante a hematose, que é justamente o que eu falei, que é a troca desse oxigênio pelo gás carbônico, onde o nosso corpo humano ele absorve o oxigênio e expulsa o gás carbônico, que é maléfico ao nosso corpo humano. Uma coisa muito interessante agora, um aviso, um alerta, seria um sinal para prestar bastante atenção sobre o episódio, que até o principal motivo por estarmos aqui tendo essas aulas filmadas, essas aulas remotas, é o Covid-19, essa pandemia que tem nos assolado. Ele é causado pelo novo coronavírus, já amplamente difundido, que é o SARS-CoV-2. É uma doença que afeta primariamente o sistema respiratório dos pacientes infectados. Ou seja, o primeiro lugar que o Covid ataca é o sistema respiratório. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa fica doente, ela precisa de respiração mecânica. Ele precisa que a pessoa fique internado, geralmente, quando está um pouco mais avançado na UTI, e onde máquinas realizam esse trabalho dessa troca gasosa, de trazer oxigênio para o nosso corpo e estar expelindo o gás carbônico. Então, vamos tentar manter sempre as medidas de segurança pregadas pelo Ministério da Saúde, onde se faz necessário o uso de máscaras, se faz necessário sempre a higienização da mão com álcool em gel e a higienização de forma geral. O novo coronavírus pode causar pneumonia grave em alguns pacientes, levando a uma dificuldade para os pulmões cumprirem uma de suas funções principais, que é para passar oxigênio do ar para o sangue. Esse é o processo que nós denominamos de hematose, quando o oxigênio chega no nosso pulmão, passa por todo um processo e depois é eliminado o gás carbônico. Então, muito cuidado quando estiver em locais públicos, sempre, como eu falei, tomar cuidado, né? Fazer uso da máscara, da higienização das mãos e de tudo que você for levar aos olhos ou à boca. Sistema digestório. Ele é formado pela boca, tá vendo? A boca também é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas. Quais são as glândulas? Veremos a seguir. Ele quebra os alimentos em partículas menores. Ou seja, no momento que nós começamos o processo de alimentação, na boca acontece a trituração, onde nós trituramos esse alimento, depois ele desce pela faringe e vai para o esôfago. No esôfago, esse bolo alimentar é umidificado, amassado e transferido para o estômago. No estômago acontece o processo de digestão, onde algumas glândulas, como o pâncreas, a vesícula também, ela joga alguns ácidos, né, algumas secreções dentro do estômago, onde vai fazer com que nosso organismo ele quebre o alimento e vai desintegrando esse alimento. E do estômago o alimento vai para o intestino delgado. No intestino delgado o alimento, todos os nutrientes, água, vitaminas, sais minerais, açúcar, ele é absorvido e vai para a corrente sanguínea para poder ser utilizado em todo o nosso corpo. E depois, o que sobrou disso, esse bolo alimentar, esse resíduo, vai para o intestino grosso e vai ser eliminado através do ano em forma de fezes, ok? O sistema nervoso é mais um sistema que estamos trabalhando. Ele é formado basicamente pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios.
Ele capta estímulo do meio externo e interno, bem como formula resposta para esses estímulos. Como assim? Ou seja, a base do nosso sistema nervoso está protegido dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro, o nosso cerebelo e nosso bulbo. São 3 órgãos, embora muitas vezes a gente pense que é um órgão só, não é um órgão só. São 3 órgãos, cérebro, cerebelo e bulbo, cada um com uma função diferente. Um coordena os movimentos voluntários, que é aquele que você quer fazer, no caso do cérebro. O bulbo e o cerebelo controlam movimentos involuntários. Como? Os nossos órgãos funcionam. Se eu quero levantar a mão, eu levanto. Isso é uma função autônoma, eu quero fazer isso. Então, o meu cérebro produziu esse movimento através de estímulos. Eu vi, quis pegar, esse estímulo visual veio e eu produzi movimento. Por outro lado, eu não consigo fazer com que meu organismo pare de funcionar. Eu não consigo fazer com que meu estômago pare de funcionar, com que meu coração pare de funcionar. E isso é produzido, esses movimentos é produzido através de estímulo gerado pelo nosso bulbo. Outro sistema que nós iremos trabalhar aqui agora é o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? Ele é formado por várias glândulas que estão no nosso corpo, como a hipófise, a tireoide, o pâncreas, o testículo, no caso dos homens, e os ovários, no caso das mulheres. Ele garante essa produção de hormônios. Todo o nosso sistema endócrino, ele produz hormônios. Mas que tipo de hormônios? Vai depender do órgão. Por exemplo, a tireoide, ela regula o funcionamento do nosso corpo de forma geral. O testículo, por sua vez, ele regula a produção de espermatozoide. O ovário regula a produção de óvulo. O pâncreas, que é ele regula a produção de insulina, que vai fazer com que nosso corpo utilize o açúcar, por exemplo. E cada glândula, ela tem a função de regular um hormônio ou mais hormônios. Vai depender muito do que nosso corpo está precisando no momento, ok? O sistema urinário é mais um sistema que nós trabalhamos e aí está a diferença entre o sistema urinário masculino e feminino. Todo mundo pensa que o sistema urinário masculino é diferente do sistema urinário feminino e na verdade ele não é. O sistema ele é bem parecido, ele é idêntico. O que difere do sistema urinário masculino para o sistema urinário feminino é apenas o tamanho do canal da uretra e a forma de expelir o resíduo metabólico que nós conhecemos como urina. O sistema urinário ele é formado pelos rins, onde é filtrado todo o nosso sangue, ele é filtrado nos rins e a partir daí ele retira todas as impurezas e joga para a gente estar eliminando e o que for bom nosso corpo vai estar utilizando. Os uréteres, que são 2 canais que vai ligar os rins até a bexiga. Nós temos a bexiga, que é onde nossa urina fica retida até a hora da gente eliminar. E por final a uretra, que é o canal por onde a urina é eliminada. No homem sai por um canal mais longo, transpassando o pênis, e a mulher sai pela vagina, em forma de urina. Ok? E esses são os resíduos metabólicos do sistema urinário. Observando essa imagem a seguir, nós vemos que uma pessoa está se preparando para fazer um treino. Pode ser uma corrida, pode ser um jogo de futebol, porque está no campo de futebol. Mas o interessante é perceber que todos os sistemas do corpo humano estão presentes aí, funcionando de forma aparentemente correta. Por exemplo, produzindo movimento, ela está produzindo com o sistema muscular, que por sua vez está recebendo a sustentação do sistema esquelético, que por sua vez está recebendo estímulo do sistema neural, está recebendo nutrientes do sistema cardiovascular ou circulatório, e essa energia que ele está utilizando para produzir esse movimento foi produzido por quem? Foi pelo sistema digestório, onde a pessoa ingeriu o alimento e essa energia, esses nutrientes foram absorvidos desse alimento e transportados para todo o corpo humano. E agora uma curiosidade que vai ficar para vocês pesquisarem e depois apresentarem ao professor de vocês em sala de aula. Qual é o maior órgão do corpo humano? Essa é a pergunta que eu vou deixar aberta, vocês vão pesquisar, vão escrever no caderno e aí vão levar para o professor e vão apresentar para ele. Através do canal que vocês vão ter, né? Eu não sei se vocês estão utilizando o WhatsApp ou o Google Meet ou outra função, ou está levando no colégio as atividades que ele está passando. Mas eu quero que vocês respondam respondam essa questão e apresente ao professor.
E aqui eu trouxe também um quadro que traz mais ou menos como é o corpo humano. Primeiro, o organismo humano, também conhecido como corpo humano, ele é dividido, como eu falei, em célula, que é a porção menor, tecidos que são formados por células. Esses tecidos ele pode ser epitelial, forma a pele, conjuntivo, forma os tendões, muscular, forma o músculo e nervoso, forma toda aquela cadeia que transmite impulsos nervosos, ok? O conjunto de tecidos vai formar os órgãos e os conjuntos de órgãos vão formar o sistema. E por si só, a junção de todos os sistemas trabalhando e atuando de forma mútua, um ajudando o outro em funções diferenciadas, faz com que o organismo humano, ou seja, nosso corpo humano, venha a se estabelecer com saúde, se estabelecer da forma correta, venha trabalhar de forma homogênea para que movimentos, para que funções vitais possam funcionar de forma correta, ok? E por final, até breve. Breve teremos outras aulas. Nas outras aulas falaremos um pouco mais sobre atividade física, falaremos sobre doenças que acometem a população hoje em dia, como hipertensão, diabetes. Falaremos um pouco mais sobre outras coisas que serão com certeza da vivência de vocês. Até breve e que nosso próximo encontro possa ser o mais breve possível.